Então, o nosso objetivo aqui, ao estudar esses textos, é clarear a mensagem. Clarear a mensagem do Novo Testamento e clarear a mensagem da doutrina espírita. A gente lembra aqui, para dar um outro exemplo, agora evocando o ensino da doutrina espírita, lá naquela mensagem inaugural do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade, está dito assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército que se movimenta às ordens do seu general, do seu comandante, caem na terra como estrelas cadentes. Isso está fazendo referência a quê? Deus, nos textos que antecederam o Novo Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, é chamado de o Senhor dos exércitos ou das estrelas, porque você vai outro, pode ser exército ou estrelas. Quando Abraão é chamado, a alegoria, na linguagem simbólica do Velho Testamento, a alegoria que é feita para ele é para ele olhar para o céu, no deserto, e contar-se as estrelas. E é dito para ele que a posteridade de Abraão seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Então, fazendo referência a essas estrelas. Mas especialmente no profeta Isaías, há um texto belíssimo que chama os filhos de Israel, os detentores da revelação, como as estrelas que Deus chama pelo nome, porque conhece cada uma delas. E aí chega no Evangelho segundo o Espiritismo essa mesma linguagem das estrelas cadentes, essa ideia desses seres iluminados que se transformam em estrelas guias, descem à Terra, representando aí aquela posteridade prometida a Abraão. Então é bonito, a gente só consegue fazer essa interseção, só consegue fazer esse entrelaçamento se a gente abre a mente e lê os textos. E é o que nós estamos fazendo aqui. Sobretudo nesse capítulo 1 do Gênesis. Porque o capítulo 1 do Gênesis, ele é a moldura da moldura da moldura. A moldura da moldura. Tudo mais de texto bíblico, tudo repousa sobre esse alicerce. Qual alicerce? Que há um Deus, mas ele não é um Deus que é simplesmente um rei que chegou e encontrou a casa pronta. Não. Ele é um Deus criador, então não havia nada, ele criou tudo. Isso é importante. Tudo ele criou. Se ele criou, ele pode descriar, como diz lá no Alto da Compadecida, comer e descomer. Então, se ele cria, se ele gera, ele pode cessar, fazer cessar. Que ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da criação. Tirando ele, tudo o mais é criação divina. O único incriado é ele, que não tem princípio, nem meio, nem fim, que é eterno, que existe de todo sempre. Tudo mais é obra das suas mãos. Falando aqui poeticamente. Essa é a mensagem central do texto. Há um Deus criador. Mas ele não é um Deus criador que está afastado. Não, ele é um Deus criador, porque ele criou. Então, se ele gerou tudo, por que ele não pode interferir? Por que ele não pode atuar? Então, todo o capítulo 1 de Gênesis tem um propósito: incutir em quem ler a ideia de que há um Deus criador, que uma vez tendo criado, pode recriar, intervir, refazer, atuar. Essa é a mensagem maravilhosa. Então ele pode recriar a nossa vida.
Ele pode desfazer e refazer. Ele pode consertar o que foi atrapalhado. Ele pode trazer quem foi, ou ele pode levar quem está sendo retido. Né? Então ele pode tudo. Ele pode tudo, porque ele é o Criador. Porque ele é o Criador. Né? E nesse processo de criação há uma escala, uma gradação. Né? Tudo criado serve aos seres que passam a exercer ao lado de Deus a função de co-criadores. Co-criadores em plano maior, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, sugere o diálogo do Criador com os co-criadores em plano maior, que são os seus Cristos. Mas co-criadores em plano menor, que é o homem, que domina sobre todos os elementos que foram criados. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia é tudo que foi criado, até que se cria a espécie humana. A espécie humana que vai receber aquele ser espiritual em condições de assumir o seu papel de co-criador, de co-participante, de co-responsável, que tem o dever de ser imagem e semelhança de Deus e que divide com Deus a responsabilidade de administrar o cosmos. E, portanto, é responsável. Responsável e tem que dar conta da sua administração. Tem que dar conta da sua administração. Essa mensagem é profunda, sobretudo no momento agora de transição que nós estamos vivendo. Eu me recordo que estava pensando aqui sobre a preparação desse texto do Gênesis, né? O Júlio tem que só me falar, né? Não, 8h34. Né? Eu estava lendo uma frase e acabei lendo uma frase do Gustave Flaubert, em que ele diz assim, e eu acho que essa frase se aplica muito a uma utopia dos tempos atuais. Ele diz assim, para você ser feliz, você precisa de 3 coisas. A primeira delas é ser imbecil. A segunda é ser um egoísta. E a terceira é ter saúde. Mas, de todas elas, a mais imprescindível é a primeira, ser imbecil. É claro que é um grande escritor francês e aqui tem rios de ironia por trás dessa inteligentíssima frase, né? Mas isso nos leva para o paradigma do tempo atual, que é, você precisa ser feliz. Não, nós temos que ser felizes, nós temos que ser felizes. Temos que ser felizes. Temos que ser felizes e assim, né? A qualquer preço. Né? Esquecendo dessa posição de corresponsabilidade na criação. Nós somos corresponsáveis. Nós somos cogestores com Deus. E essa posição de corresponsáveis, de cogestores, ela impõe limitações. É óbvio que ela impõe limitações. Não é? Porque seria muito bom ser sem limite para você, mas é impossível ser sem limite para todo mundo. Quer dizer, esse ponto. Né? A questão do limite é permitir a convivência de todos. Né? Porque não dá para ser sem limite para todos. Né? É só pensar num trânsito. Né? Se você no trânsito puder fazer tudo o que você quiser, parece ótimo, né? Mas você tem que imaginar que todos os motoristas também vão poder fazê-lo. E aí o trânsito se torna inviável. Porque as regras, elas são medidas protetivas do todo. Elas fazem com que tudo funcione em harmonia e que tenha vez para todos. Então ela organiza o exercício da liberdade. Isso é importante. A lei divina, ela organiza o exercício da liberdade. Não é que você não seja livre.
mas é que há o momento oportuno de exercer a liberdade. Isso é responsabilidade. Então essa também é uma lição fundamental do primeiro capítulo do livro Gênesis, que é na criação do sexto dia, quando o homem é criado, a imagem e semelhança de Deus, e é dado a ele o poder de dominar sobre toda a criação. Dominar no sentido de coordenar, de organizar. Então Deus divide. Né? O Todo-Poderoso que não precisa de ninguém. O Todo-Poderoso que é autossuficiente divide poder. Né? Delega poder. E o processo se torna de cogestão. Por isso somos co-criadores. Evidentemente, em diversos patamares da cocriação, desde a condição humana, então, desde a cocriação humana até a cocriação em patamares de elevação espiritual que nós sequer somos capazes de apreender a abrangência do poder cocriativo que esses espíritos têm. O grau de liberdade que é conferido a eles. Tamanha a responsabilidade que eles já amealharam, tamanho o grau de consciência que eles têm da lei divina, da harmonia divina. Né? Então esse é um resumo aqui do capítulo 1. Né? O capítulo 1 de Gênesis é essa grande moldura. É para que a gente entenda que tudo que existe está alinhado, converge para um núcleo. Esse núcleo é o Deus Uno. O Deus Uno e o Deus Único. Deus Único porque ele é só um. Deus Uno porque ele tem só um desígnio. E como ele é imutável, o desígnio dele é imutável. E ele é constante, embora infinitamente variável na sua apresentação. Então a gente vê uma infinitude de planetas, uma infinitude de sóis, cada um com seu tamanho, com suas características, mas um senso de unidade, um senso de propósito único. Por quê? Porque tem uma inteligência suprema coordenando, não duas. Né? Então Deus não tem que fazer reunião de diretoria. Ele não tem que fazer reunião de condomínio para deliberar. Ele delibera e delega a execução dos seus desígnios àqueles seres que já atingiram patamares que nós sequer somos capazes de apreender. Então essa é a história do Gênesis. É isso que nós estamos estudando aqui. E aqui nós vamos fazendo algo que é assim. Uma vez estudado o capítulo 1 de Gênesis, tudo mais que você for ler na Bíblia vai fazer referência a isso. Então se você for lá para o Apocalipse, o final do Apocalipse, o último capítulo do Apocalipse, fala do quê? Novos céus e nova terra. Retomando o fio inicial do livro Gênesis. Então, se não existisse o livro Gênesis, como que se entenderia o Apocalipse? Então, quando se diz, Jesus diz a geração, a nova geração, por que uma nova geração? Onde que surgiu essa ideia de geração? Está aqui no capítulo 1. Quando o homem é criado e as gerações. Gerações de coisas, de seres e de humanos. De seres humanos.